Vamos, então, iniciar com a leitura. A página escolhida ao acaso pela Cris, escolheu o número 93, intitula-se O Evangelho e a Mulher, e é do livro Pão Nosso, onde Emmanuel comenta uma frase de Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28, em que Paulo diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Emmanuel comenta: muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Maria Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o instante supremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Você vai fazer a prece, Nilton? O que é que eu faço? Você faz a prece inicial e encerramento. Hoje você dirige. Eu vou ficar só stand-by aqui. Tá bem. Querido Jesus, é com alegria, Senhor, que aqui nos encontramos uma vez mais na Escola de Médiuns, dando continuidade ao trabalho de estudo e preparação de todos nós nessa abençoada escola de serviço. Que possamos bem compreender as lições que o nosso benfeitor e patrono André Luiz nos traz no livro Os Mensageiros, e que a nossa querida companheira Cristina seja a intérprete das lições da noite de hoje. Envolva-nos a todos, que as vibrações que nos cercam alcance toda a humanidade, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então é contigo, Cris. Que assim seja. Então vamos lá perceber, entender o que o André Luiz chamou de espíritos dementados. Em que estado consciencial esses espíritos se apresentam na espiritualidade? Podemos continuar, Nilton? Alfredo aconselhou uma das tantas providências de serviço a maioria dos técnicos de sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zonas diferentes. Como ele citou o sopro curativo neste capítulo, nós vamos dar uma revisada no que já foi estudado, se não me engano, no capítulo 19
18 ou 19, eu sei que são 2 ou 3 atrás, né? Sobre qual a característica do espírito capaz de desenvolver essa técnica e aplicá-la, né, a técnica do sopro curativo. Próximo. Então, como se formam os técnicos de sopro? É de uma hora para outra? Não. Ele usa, né, um longo período de treinamento. Então, é preciso que que haja no plano espiritual esse longo período de treinamento para que ele possa adquirir a experiência. E olha o que ele escreve depois, porque uma das coisas que eu aprendi na nossa casa é que espírito superior não usa a palavra à toa. Experiência a alto preço. O alto preço que ele fala aqui, com certeza, inclui uma virtude chamada renúncia. Não são respeitados pelas realizações que já atingiram, que eles atingiram. Então, não são espíritos que estão começando na tarefa. Eles já atingiram respeitáveis realizações. Eles têm longo período de treinamento e já conquistaram altas realizações no plano espiritual. Próximo. Ganham remuneração de vulto. Então, como a gente não pode pegar um livro separado do outro, a gente vai lendo, estudando em conjunto, quando nós vamos lá em nosso lar, quando André Luiz fala dessa remuneração, quando ele cita, né, o bônus hora, quais são as condições para ter uma remuneração dobrada, triplicada, ou, diríamos assim, de vulto? O bônus hora já seriam conquistados por horas sacrificiais de trabalho. Então, esses irmãos se dedicam à base do próprio sacrifício para a realização dessas conquistas que eles estão fazendo. Próximo. Gozam de enorme acatamento. Eles se fazem pequenos. O acatamento é eles se recolherem neles mesmos. Eles não aparecem. Eles estão ali para servir. Essa palavra é a palavra de ordem no plano espiritual. É o servir. É aquilo que Jesus falou quando esteve conosco. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, e ele já não vai ser o maior no reino dos céus se ele quiser ser. Porque, como diz o Evangelho, quando ele fala dos homens virtuosos, ele diz assim, Curadar era virtuoso, Vicente de Paulo era virtuoso, e eles não sabiam que eram virtuosos. Não que eles não soubessem, eles sabem o valor que eles têm. Mas eles simplesmente não fazem alarde disso. Eles são virtuosos e é por isso que a gente reconhece neles as virtudes da humildade, da renúncia, da abnegação, né? Então, esses valores que esses técnicos precisam desenvolver para trabalharem como técnico do sopro. Próximo. Precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. E aqui é mais uma citação do Evangelho. Não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas sim aquilo que sai. Porque aquilo que sai, sai de dentro do seu coração. E aí nós precisamos estar atentos exatamente na maneira, no que, né, como nós falamos, o que nós falamos, por que nós estamos falando. Porque se o que nós falarmos não passar por aqueles 3 crivos do verdadeiro, útil, né, e amoroso, silencia. Né? E a santidade das nossas intenções. A nossa intenção tem que ser pura para podermos estar nestas condições. E aí é uma avaliação para a gente. Quantos de nós já apresenta estas condições? Porque quando ele exerce a técnica, né, do sopro, ele está se colocando nisso.
Claro que está que nós vamos ler em qualquer obra que fala da mediunidade, o médium passista também vai precisar apresentar muitas destas condições, mas não é tão exigido dele quanto esse técnico. Porque passistas, nós vemos várias vezes na obra de André Luiz, vários espíritos aplicando o passe. Mas nós não vemos em toda a obra do André ele falando do técnico do sopro. Próximo. Como devem ser os encarnados que apliquem o sopro? Então, nós vamos trazer do plano espiritual para o nosso plano físico. Como devem ser os médiuns, né, os encarnados, que querem aplicar um passe, né, digamos assim, de sopro? O que ele diz? Uma boca ou estômago sadio. Ou seja, ter cuidado, né, com aquilo que a gente ingere. E eu me lembro uma certa vez, né, que uma irmã nossa, ela chegou 2 ou 3 dias depois do evento, muito triste na nossa casa. E a gente conversando, ela disse assim, eu tô decepcionada comigo mesma. Aí a gente perguntou, por quê? Porque eu tive presente numa cena em que eu poderia aplicar um passe, mas não me senti na condição porque eu havia tomado uma taça de vinho. Então, o estômago sadio, lembra lá atrás, no outro slide, quando a gente falou da renúncia, né? Esse é um tipo de renúncia. Quantos irmãos nossos, por exemplo, quando a gente fala de uma alimentação mais frugal, uma alimentação até mesmo vegetariana, a pessoa cria e como a justificativa é logo a seguinte, mas o Chico comia carne. Aí eu vou perguntar assim, você lambe ferida? Você trabalhou 75 anos em prol da causa espírita? Você teve moratórias para que o movimento espírita pudesse não sofrer com a partida do Chico? Então, quando nós fazemos essas comparações, o que nós estamos mostrando é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Ah, mas se o Chico podia, por que eu não posso? Você faz o que o Chico fazia? Por que nesse exemplo você cita ele e não cita ele nos outros exemplos todos que ele deu? Próximo. Nilton? A boca habituada a falar o bem com abstenção do mal. E essa é uma dificuldade muito grande. Nos tempos de hoje, isso é uma dificuldade. Eu tenho até brincado nas meus estudos que eu tenho feito, né? Eu tenho dito assim, cuidado com o próximo ano. Próximo ano é casca de banana para todos nós. É ano eleitoral. Então, todos aqueles favoráveis a um lado ou favoráveis ao outro lado começam a se expor nas redes sociais. Nós temos que ter cuidado para quando falarmos alguma coisa. Porque nós precisamos falar apenas do bem. O mal, outro dia eu li essa frase, o mal não merece comentário em tempo algum. Não me lembro qual foi o mentor que escreveu essa frase, eu acho que foi o André Luiz, mas não tenho certeza. Né? Mas o mal não merece comentário em tempo algum. Então, qual é a nossa finalidade? É falar o bem o tempo todo. É fácil? Não. As notícias chegam e a gente comenta, quando vê, já falou. Já fez o juízo de falou. Aquilo que Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados. Avaliar é uma coisa. Julgar, quando um réu vai a julgamento, o que ele sofre em juízo? Ele sofre ou a absolvição ou a condenação. Isso é fazer julgamento. Mas avaliar se aquela atitude é boa ou é ruim para que eu repita, isso eu preciso fazer, porque senão a gente sai repetindo o erro. Então, eu pego aquela atitude e digo assim, o que Jesus faria? Fez isso? Ah, então aquela atitude é boa.
não fez como Jesus recomendou, não é uma boa atitude. Próximo. Mente reta, interessada em auxiliar. O interessado em auxiliar, eu acho que todos nós que estamos numa escola de médium, todos nós que já trabalhamos mediunicamente, temos esse interesse em auxiliar. Agora, o problema é a primeira frase, né? A primeira parte desse período, é a mente reta. E Joana de Ângelo, no livro Plenitude, ela vai dizer para a gente que o querer retamente, desejar retamente, pensar retamente, fazem parte do nosso processo de suprimirmos em nós o sofrimento. Então, pensar retamente, ter a mente focada nos ensinos do Cristo, né? Que ela diz isso, a mente tem que estar focada na tua meta. Qual é a nossa meta? A nossa meta é a evolução. Né? Alguém postou aqui que está no Agenda Cristã, capítulo 9, né, nas conversações. Então, vamos ler a Agenda Cristã, o capítulo 9 inteiro, porque com certeza André Luiz vai nos ajudar bastante. Próximo, Nilton. O sopro pode ser calmante e refigurador, estimulante e curador. Ora, é claro que o sopro, aplicado por todas essas condições anteriores e com a técnica correta, vai poder ser usada em qualquer uma dessas etapas. Ele pode ser calmante, refigurador. Existe a técnica para fazer o passe de sopro. E isso é preciso conhecer, mas antes de querer conhecer a técnica do sopro, é importante que a gente tenha as outras qualidades. Porque se eu só conhecer a técnica do sopro e não tiver as outras qualidades, eu não posso não estar ajudando a ninguém. Não vou acalmar ninguém, não vou revigorar ninguém, não vou estimular ninguém, não vou curar ninguém. Então, é preciso que a gente tenha as condições que André citou no capítulo para que nós possamos pensar em realizar um passe desse. Né? E exatamente por isso que a gente deve, muitas vezes, se abster. Né? Em caso de dúvida, abstente. Abstente de falar, de fazer, de tudo. Você já apresenta essas condições? Não. Então, se abstém. E existem outras coisas que nós vamos ser muito mais úteis à espiritualidade. Então, nos preparemos para essas outras coisas. No nosso trabalho mediúnico, no passe, nas reuniões de psicofonia, de psicografia, oferecendo os nossos fluidos nas salas de terça e sábado. Então, são tantas as possibilidades que a nossa casa oferece que nós devemos ter exatamente o que ele recomenda. Estômago sadio, boca habituada a falar o bem, abstenção de mal e a mente reta, interessada em auxiliar ao próximo. Né? Porque muitas vezes a gente está querendo se auxiliar. Não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo. Interesse pessoal. Está lá na questão do Livro dos Espíritos. Esse é o sinal da nossa inferioridade espiritual. Está certo que todos nós começamos assim. Todos nós partimos para ajudar o outro. Né? Com esse interesse, no interesse da evolução. E é louvável. É necessário que isso ocorra. Mas nós precisamos sair desta troca para que não haja o crescimento do nosso ego. Para que nós possamos fazer aquilo que João Batista falou no Evangelho. É preciso que ele cresça, mas que eu diminua. Próximo. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos.
Nas questões 163, 164, 165 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar do momento de perturbação pelo qual passa o espírito no momento do desencarne. E ele recebe dos mentores espirituais que esse momento ele pode ser curto ou longo. Né? E nós vamos ver no texto do livro, nesse capítulo, Alfredo falando que esses espíritos que nós vamos comentar sobre eles, estudar a respeito deles neste capítulo, eles chegaram em piores condições na colônia. Né? Então, é preciso que a gente entenda e que esse espaço em que Alfredo está é digamos assim, é um polo na frente ligado à colônia Campos da Paz. Né? Então, eles estão ali ajudando os espíritos naquelas condições. Tanto é que no capítulo anterior a gente vê que ali tem plantação, tem alimento, né? São coisas mais próprias para aqueles espíritos. E nós vamos perceber que o que eu acho mais lindo na espiritualidade, né, é que eles não forçam a nossa consciência. Eles dão a cada um o tempo necessário para o despertamento. Próximo. Os doentes que tínhamos sobre os olhos permaneciam em melhores condições, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e o pensamento. Na realidade, quando nós formos ler sobre os 3 espíritos que Alfredo trouxe para a gente refletir, eles não parecem tão desequilibrados assim. Né? Porque, na realidade, eles estabelecem uma conversa com princípio, meio e fim. O que tem de desequilíbrio? Lembremos que esse livro está sendo narrado para nós no ano de 1944. E os irmãos já estão no plano espiritual há algumas décadas, sem se dar conta das suas condições conscienciais. Eles ainda estão presos às suas experiências no campo físico. Por isso eles estão, né, em estado de desequilíbrio, porque eles ainda não se reconhecem tal qual eles são. Por isso André Luiz chama lá no início do capítulo de espíritos dementados. Embora nesta paisagem existem espíritos em piores condições do que esses 3. Tanto é que ele diz, basta amanhã, uma outra hora, nós vamos conversar. Mas ele quis trazer para o aprendizado de André Luiz e de Vicente as lições que ele trouxe no capítulo para nós. Próximo. Então, Malaquias é o primeiro. Qual é a preocupação central de Malaquias? E aí a gente começa a ver. A preocupação dele é a financeira. Por quê? Ele comprou escravos. E estava preocupado com as consequências disso. Né? E pensava em voltar para casa para poder dar jus, fazer com que aqueles escravos pudessem render-lhe, né, o dinheiro necessário. Ele comprou a um bom preço. Lembremos que a abolição da escravatura foi assinada em 1888. O tráfico dos negros, a compra de escravos, também já tinha sido suspensa um pouco antes. Então, esse espírito está na espiritualidade desde antes de 1888. Próximo. Então, ele estava preocupado com a questão financeira, das terras e dos escravos. Então, qual é a narrativa dele? Que a esposa precisava dele, que os filhos precisavam dele, que os filhos eram ociosos.
não iam dar conta de administrar aquilo tudo. Ou seja, o que ele está falando para a gente? Que ele está apegado às coisas que ele deixou, mas que ele não sabe que deixou. Para ele estar internado para fazer um tratamento físico. Próximo. Necessitava voltar, pois se percebe imprescindível. Os filhos são ansiosos. Ou seja, quantos irmãos nossos, ou quantas vezes nós mesmos nos apegamos às coisas que são transitórias, quando, na realidade, o que é importante é a gente cuidar das nossas almas, dos nossos espíritos, ou de nós mesmos. Né? Porque todas as vezes que eu acabo falando, né, nossos espíritos, nossas almas, eu me lembro assim, peraí, você é o espírito. Então, não é nosso espírito, é nosso corpo. Né? Então, o pronome tem que ser mudado. E é importante que nós percebamos isso na nossa fala. Porque toda vez que eu falo nosso espírito, eu estou me apegando à vida material em detrimento da minha vida. Ou seja, voltando, usando as palavras de Kardec. Né? Eu estou me apegando à existência corpórea e esquecendo da minha vida. Próximo. Ô, Cris. Oi. Você consegue ver a mão levantada? Hã? Você consegue ver a mão levantada aí, não? Não. Alguém levantou a mão? Eu levantei. Mas é para fazer um exercício também, caso as pessoas queiram fazer perguntas. Pode? Pode fazer. Qualquer um pode fazer. Tá, então o Newton está vendo ou não? Eu aviso você, é isso? Isso, pode me avisar. Se tiver alguém levantando a mão aí, pode falar. Então tá bom. Então é assim que a gente quer que funcione, né? A pessoa levanta a mão, dá autorização e faz. Então eu queria só fazer um comentário rápido com relação ao caso, né, do Malaquias, e a preocupação dele de não confiar nos filhos e considerá-lo que eles são preguiçosos. Na verdade, ele está dando um atestado de mau pai, né? Porque ele não soube preparar os filhos, certamente por causa do apego dele, né? Ele não confiaria, né, os bens dele à gestão, né, dos filhos e não preparou eles. Então, isso talvez fique para nós, aqueles que têm algum bem, né? Porque às vezes a gente tem pouco mesmo, mas de qualquer jeito é importante a gente, no pouco que a gente tem, a gente se preparar, para que a gente já se programe com quem vai ficar e como vai ficar e fazer já alguma coisa para dar menos trabalho para os que ficam, né? Então, é importante a gente se preparar para isso, né? Bom, obrigado. Duplamente, porque você vai estar treinando o desapego, né? Você já dividiu. Mas o melhor mesmo é preparar os seus filhos para que eles não fiquem apegados às questões materiais e se galfiem pela disputa da herança, que seria o segundo problema aqui, que é o do Aristarco. São nomes do século passado, né? Aristarco é um nome danado. Eita, nós. Então, qual era a preocupação do Aristarco? Era a herança. Né? Ou seja, novamente, é uma preocupação financeira, mas diferente do primeiro, que ainda estava no foco do trabalho, de produzir de alguma coisa para somar aumentar o seu patrimônio. Esse estava com a disputa com os primos de uma questão financeira, de herança, em que ele se via em uma condição superior à dos outros. Ele queria o maior quinhão dele. E aí ele vai falar, eu acho que eu botei aí, o outro, não? Então volta, deixa lá, não põe a senhora aflita ainda não. É que é aqui que eu queria chamar também a atenção do tempo que este irmão, alguém escreveu aqui dizendo assim, mostra que a riqueza é uma da prova bem difícil, muito. Em especial porque, como diz o Evangelho, né, com a riqueza
jogam tapetes vermelhos para a gente passar. E a gente, nesse processo que nós estávamos lembrando anteriormente, de nos confundirmos com a existência e a vida, é que aí a gente se atrapalha, porque nós começamos a achar que nós somos aquilo que detemos. Né? Mas isso que nós detemos, nós não somos. Ele pede aí a intercessão do Alfredo para falar que ele acha que o Visconde de Cairu está mexendo os pauzinhos contra ele. Então, ele pede que o Alfredo fale diretamente com o imperador, né? Mande uma petição para o imperador. E eu fui buscar na internet, por curiosidade, né? Quando foi o período do Visconde de Cairu? Ele desencarnou em 1835. Então, desencarnar, morrer é fácil, todo mundo morre. Desencarnar e deixar tudo que nós trouxemos conosco, né? Aqui é que às vezes é difícil. Então, existe o apego aqui nos dois financeiros, e tem uma senhora que vai vir, então, agora falar com a gente, só que André não nomeia ela, né, diz simplesmente uma senhora aflita, e faz a referência no final, que os dois saíram sorrindo desse encontro, mas ela sai ainda com a fisionomia fechada. Qual era a preocupação dela? Era com as filhas. Né? Era uma preocupação familiar. Então, qual era o apego dela? Era o apego com as filhas. E ela percebe o marido como um adversário. Ela não conseguiu, né, equilibrar no ambiente familiar a vida com o marido. Até porque ela diz para o Alfredo que o marido falou que iria atrás das filhas, né? E ela diz que ela não pode ficar tão longe, ela está numa clínica tão longe, né, por um simples desmaio, ou seja, ela não tem consciência do que aconteceu com ela. Neste caso, não tem uma localização de tempo. No primeiro, a gente viu que ele estava comprando escravo, então, portanto, era antes de 1888. No segundo caso, nós estamos antes de 1835, mas no caso desta senhora, não há uma referência que a gente possa perceber quanto tempo ela está na região, né, de transição, porque o umbral é uma transição. Né? A gente pegando as palavras, para mim, as palavras de Emmanuel, quando ele comenta no livro... Não é Emmanuel? Não, é Emmanuel, sim. No livro Espírito da Verdade, o título da mensagem é A Muralha do Tempo, onde ele está comentando a porta estreita. E ele fala que a porta é simplesmente uma obra arquitetônica entre dois espaços, né? Então, que é o umbral, né? Entre o plano físico e o plano superior. Nós temos o umbral, que é uma zona de que nós nos utilizamos, esperamos que nós não utilizemos mais dela, mas como eu sempre brinco, né, que seja só uma passagem, para a gente passar. Afinal de contas, o André se esforçou bastante com a codificação, com esta obra, para que a gente possa só passar pelo umbral. Né? A obra que eu digo esta não é só os mensageiros, são as 16 obras dele, para que a gente passe pelo umbral, para que a gente possa ter acesso a uma colônia espiritual. Né? Próximo. Desencarna, né? Ela desencarna premeditando envenenar o marido. Olha que bênção que ela teve. Ela morreu antes de cometer um grande crime, mas a intenção conta. E a intenção gera o desequilíbrio mental que ela sofre. Próximo. Se afasta pesadamente, com os olhos fulgurando de cólera. Ou seja, como Alfredo não disse que ela ia voltar para casa, que ela estava livre, ela continua enraivecida.
como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Então, essa dos 3 ainda é que demonstra ainda mais desequilíbrio, né? Porque ainda está vibrando com cólera. Os outros estão apegados. O da herança ainda fica meio irritado com o Visconde do Cairu. Mas essa, além dela ter premeditado um crime, ela ainda guarda a raiva do marido. Próximo. E aí fica uma super dica para todos nós que poderemos um dia sentarmos naquela cadeira nas mesas mediúnicas chamada orientador, não de orientação, mas o orientador, o doutrinador, aquele que vai acolher o irmão que chega necessitado. Então, o Alfredo vai conversar com cada um deles. Quais são as características que a gente começa a perceber no Alfredo? Ele é atencioso, ele é paciente. Próximo. Ele é respeitoso, porque ele ouve e responde de forma a doutriná-los sem que ele perceba. Eles não percebem que quando o Alfredo está falando, está dizendo para eles que eles já desencarnaram, porque todos vão desencarnar, né? O Aristarco chega a dizer assim, eles também eles morrerão um dia, né? Então, eles morrerão, são os primos que vão morrer. Ele não se deu conta de que estava morto. E o Alfredo não precisou dizer para ele, vai esperar, porque uma hora ele vai cair a ficha. Né? E nas mesas mediúnicas, nós sabemos que o que é o importante é o contato daquele espírito com o espírito encarnado, nós, né? Para que ele possa drenar um pouco destas emoções que ele traz, dessa dor, desse sofrimento. Então, é preciso que o doutrinador seja atencioso, paciente, respeitoso, e tem mais uma qualidade também, pelo menos aí, muito importante, empático. Por que a empatia aqui é importante? E por que eu estou dizendo que o Alfredo teve empatia? Há alguns capítulos atrás, ele narra como ele chegou na espiritualidade. Ele chegou necessitando do auxílio. Ele chegou num estado de perturbação também. Porque ele chegou depois, né, que recebeu a notícia de que a Ismália tinha sido correta com ele o tempo inteiro. Ele parece um pouco, né, com a história do Emmanuel, né, que acreditou numa calúnia e o amigo dele, que não era tão amigo assim, né, no momento do leito, quando iria desencarnar, ele conta toda a verdade para ele. Fala, Gui. Ótimo que você viu. Você ouviu. Então, eu queria justamente reforçar as pessoas, não sei se todos sabem levantar a mão, mas é importante que a gente faça isso para poder organizar melhor, né? Mas eu lembrei também de um valor que me chamou a atenção no Alfredo, que é ele acolhe a demanda, né, do pedinte. Ele não rejeita, né, não critica, não condena o que ele está pedindo, apesar de ser um absurdo ele saber de antemão. Mas ele acolhe e encontra, né, uma maneira caridosa de mostrar para ele o oposto. Era isso, Cris. Foi mais ou menos isso que eu chamei de respeitoso. Era isso que eu queria falar. Você falando ficou de forma mais clara. Esse respeito, porque ele não vai ali e diz assim, cara, você já morreu há mais de 60 anos. Acorda. Ele não faz isso. Ele ouve pacientemente, porque ele já deve ter escutado essas petições mais de uma vez, e ele não dá aquilo, olha, acorda, você está perdendo tempo, né? Ele entende o sofrimento deles, mas ele vai colocando as passagens evangélicas, ele vai colocando a doutrina de forma tão sutil que nem eles se apercebem. Próximo. Esse é o artigo 23º do Código Penal da Vida Futura,
né, que está no Céu e Inferno. Acho que eu esqueci de colocar o livro, mas é esse livro. Botei. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades e todos os tormentos e perplexidades da vida. É o que acontece com esses 3 irmãos. Eles estão angustiados, eles estão sofrendo, porque eles querem que aquela realidade na qual eles estão fechados perdurem por muito tempo. Que eles voltem para uma realidade que já não existe mais. Porque ela é transitória. E é isso que a gente precisa entender. A vida, a existência corpórea, né? E quanto mais a gente buscar usar os termos corretos, né? A existência corpórea, ou a vida no plano material, ela é transitória. A vida é uma só. Então, gostei muito dessa frase que eu ouvi também, que o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque a gente nasce, automaticamente vamos morrer para essa existência. Mas como ninguém morre, a gente já existia antes do nascimento e vai continuar existindo depois da morte física, essa é a nossa vida. Próximo. No 28º, o Kardec diz assim: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então, ou seja, quando nós vamos chegar no plano espiritual, é fruto das nossas escolhas. Livre-arbítrio. Né? É uma moeda. Né? A liberdade é uma moeda. De um lado, é a liberdade. Do outro, é a responsabilidade. Então, nós somos livres para escolhermos tudo que nós quisermos, mas vamos ser eternamente responsáveis pelas escolhas que fizermos. E essas escolhas vão levar, essas escolhas, é esse modo que ele fala, Kardec fala aí, de preparo para a nossa vida futura. Qual é o tesouro que a gente está juntando? Porque o Malaquias deixou a fazenda dos escravos, o Aristarco deixou a herança, e aquela senhora deixou as filhas, que eram o bem que ela atribuía como sendo mais precioso para elas. Próximo. Então, quais foram as reflexões que Alfredo fez com Malaquias? Então, a primeira coisa que ele disse, que ele queria voltar. Todos os 3 querem voltar para casa. Então, o que ele diz para ele? Vamos primeiro pensar em você. A sua saúde não permite seu regresso apressado ao lar. Então, cuida de você primeiro. Próximo. Por que preocupar-se tanto assim com terras e escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Então, ele não está falando do espírito imortal, ele não está falando de nada que vá ferir a consciência de Malaquias. Ele está falando aquilo que o Malaquias consegue escutar. Primeiro, cuide de você. Você está aqui para ser cuidado. Né? E ele não está lá mais para cuidar do corpo físico, porque esse corpo físico ele não tem. A saúde que Malaquias, que o Alfredo está falando, não é a saúde do corpo físico, é a saúde mental. Cuide da sua saúde. Cuide de você. Comece a perceber como você está. É essa reflexão que ele começa a fazer. Próximo. Ô, Cris, a Olivia levantou a mão aí e passou. Olivia, então fala, querida. Boa noite. Eu estou lendo... Vou fazer Vou ver se eu não me alongo muito. É uma comparação com a leitura que eu estou fazendo no livro Jesus e Francisco de Assis,
Exatamente, você entrou no Malaquias, eu estava esperando isso, para falar exatamente o que aconteceu com Malaquias, quando o Guilherminho, né, falou que, não vou dizer com as próprias palavras dele, mas é sobre a educação, que ele não educou o filho para o mundo, vamos dizer. E muitas vezes a gente erra nesse sentido. E vendo o Bernardone, como criou o Francisco de Assis, ficava feliz porque ele já estava vendendo alguma coisa na loja dele, e ele tinha, assim, uma vida noturna muito, muito exuberante, vamos dizer, que quando a luz estava alta, né, no meio do céu. Eu estou com o livro aqui aberto, o banquete terminava, e todos então se preparavam com seus alaúdes e violas, tochas acesas, e saíam pela cidade fazendo algazarra, né, o que as pessoas não gostavam. Quer dizer, o Bernardone não notava isso, não ia atrás de Francisco e chamava de atenção. Mas a gente sabe, e Francisco é um dos escolhidos de Jesus, como Pedro e outros, né, Paulo, porque com Jesus já havia o potencial que teria aquele espírito muito antes, né, pela espiritualidade de Jesus, crística, e por ser, né, o governador do nosso planeta, né? Então, tem toda a sabedoria, lógico. Então, muitas vezes aqui, nós, pais na Terra, esquecemos, ficamos felizes e nos distraímos, nos equivocamos, melhor falando, com a educação. E talvez tenha acontecido isso com o Malaquias, né? Mas por quê? Porque ele estava só pensando no bem material, ele não estava pensando no espiritual. Agora, nós, hoje, temos essa grande felicidade de termos já algum conhecimento, não vou dizer que temos muito, mas já temos assim, muitas coisas internalizadas em nosso ser, para educar os meus filhos, os nossos filhos, melhor falando. Já fui eu com meus, né, que não é nosso. Porque na faculdade de educação, você aprende que para educar assim, maravilhoso, e eu senti muito isso quando fiz. Por quê? Porque quando eu tive meus filhos, eu não tive essa orientação que eu tive depois. Poxa, eu cheguei até a ficar assim, chateado comigo mesmo, se eu tivesse aprendido antes. Então, voltando ao que eu falei, nós aqui agora, que temos todo esse conhecimento, já podemos fazer alguma coisa. E Malaquias nada tinha de saber, né? E Bernardone também. E nem assim, Francisco de Assis não fugiu o caminho, seguiu reto, né? Era só isso que eu queria acrescentar. Vou recomendar vocês me ajudem aí a destrinchar melhor. Tá, eu vou recomendar você e a todos que quiserem um pouco mais disso. Eu estava tentando aqui onde foi que eu li essa semana. Na quarta-feira, nós estávamos lendo o livro Pensamento e Vida, no capítulo que ele fala sobre, Emmanuel fala para nós sobre a família. Então, ele fala da herança psicológica, né, que na realidade, não é uma herança genética, é o agrupamento de espíritos afins, né, no mesmo seio de uma família. Então, ele até depois, no 2 parágrafos à frente, ele vai falar de que uma família de músicos recebe muito mais facilmente um músico. Mas no parágrafo anterior, ele fala do gênio que surge numa família. E esse era o caso do Francisco. Ele era o ponto fora da curva, né? Então, ele já vinha preparado da espiritualidade. Então, ele é aquela condição que não está, ele não vai depender da família biológica para que ele possa exercitar a genialidade dele, como a gente vê, por exemplo, nos músicos, nos artistas. A família pode não ter esse dom, mas ele vem naquela família por necessidade de algumas condições que aquela família apresenta, e ele faz com que a sua genialidade apareça. Então, Francisco de Assis era assim, né? Nós precisamos sempre lembrar que Francisco de Assis é a reencarnação de Daniel e de João Evangelista. Então, ele já era um espírito com conquistas muito além de qualquer um de nós possa imaginar. Sim, eu sei disso.
né? Cris, quero só te avisar que o teu tempo está esgotando, viu, querido? Eu sei, deixa eu ir embora agora. Onde enfiaram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Então, ele começa aqui a doutriná-lo, né? Despreocupe-se com seus filhos, eles são seus irmãos também. Todos vieram da mão de Deus. Próximo. Malaquias chega um instante na vida em que precisamos devolver a Deus o que pertence a ele. Olha ele dizendo para Malaquias, você desencarnou. Mas sem falar a palavra da morte. Por agora é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Se desliga daquilo que você deixou, começa a pensar em coisas novas. Renove-se. E aí Jesus deixa esse aviso para a gente, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, aonde eles estavam? Eles estavam numa colônia ligada a Campos da Paz. Mas, na realidade, eles ainda estavam presos à última existência terrena. Próximo. A reflexão com Aristarcos, como é que ele faz? Já expendi a mensagem ao imperador, certamente levará em conta a sua solicitação. Ou seja, manda a carta para o imperador. Eu já mandei a carta para o imperador. Então, ele entra, que a gente poderia dizer assim, ele entra no delírio dele, sem fazer nenhum choque de realidade com ele. Acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Olha só o que ele está falando. Você vai deixar o dinheiro na terra, mas a herança divina você vai ter jus a ela. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Comece a refletir. Comece a pensar. Olha só, aquilo que estava lá um dia vai ficar. Foi aí que ele disse, os seus primos também morrerão. Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Isso é doutrinação. Sem tocar na ferida. Ele não tocou na ferida, mas está preparando o terreno para quando ele cair em si, ele se dar conta do que ele está perdendo. Do que ele perdeu, do tempo que ele desperdiçou. Próximo. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não compreendeu. Terão eles que deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Então é aí que ele diz, eles também morrerão, e sai rindo. Né? E aí a gente lembra da outra assertiva, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 16. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, não é, né, como a nossa irmã lembrou, que a prova da riqueza é uma prova difícil. Sim, porque nós nos permitimos nos envolver tanto que esquecemos do primeiro mandamento da lei divina, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Porque o próximo é, na realidade, a expressão de Deus, como nós também somos. A reflexão com a senhora aflita, como é que ele tratou o assunto com ela? De que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Lembra que ela não sorriu, ela não aceitou muito, ela saiu colérica. Então, ela ainda estava muito atormentada. Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Não é preciso que você se equilibre para ajudar o outro? Próximo. Todavia, ninguém a maltrata. No seu caso, e o seu caso não é tão simples como parece. Ela diz assim, por que eu tenho que ficar tanto tempo aqui por um simples desmaio? Né? O caso não foi um simples desmaio. Ela desencarnou. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra
a família universal. Então, desfoca o processo do apego dela, abre para a família universal. A criatura suportando fardos muito mais pesados do que o seu. Aprenda, quando deseja, em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os bens eternos. Próximo. Aprenda quanto esteja a sua possibilidade... isso está repetido, vamos lá. Pode passar. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, né? Está no Evangelho de Mateus também, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Porque este está em comunhão com ele. E ele não desprezava a mãe dele, não desprezava ninguém. Mas ele só quis ressaltar que nós fazemos parte de uma família muito maior. Próximo. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais, né? Porque a gente lembra o título do capítulo, espíritos dementados. Nos círculos que nós vivemos, né, seriam normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem se relacionarem com os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho. Ou seja, Alfredo ouviu para mostrar para Vicente, para o André, a natureza do trabalho que eles estão executando ali. Né? No setor dos que se desequilibraram mentalmente por excesso de centralização nos propósitos inferiores. Próximo. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Ou seja, em momento nenhum Alfredo falou assim, olha, eu sei o que você está me falando, eu sei o que você fez, eu sei quem você foi. Não. Porque a espiritualidade superior não agride a nossa consciência. Ela vai nos dando de acordo com aquilo que a gente pode entender. Tanto é que cada vez que a gente lê um livro desse, nós vamos percebendo mais e mais coisas. Gui, você está querendo dizer que meu tempo acabou? Foi isso? Não, querida. Então tá bom, nós estamos terminando. Você foi perfeita. Então, eu corri pra caramba nesses últimos, mas tá bom. A imagem de Jesus aqui, eu queria uma do presépio, mas não achei nenhuma tão bonita. Né? Nós estamos iniciando o mês de dezembro, o mês que a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, mas é o mês que nós relembramos a sua descida à casa dos homens. E ele é o Evangelho. Ele veio ensinar, exemplificar tudo aquilo que nós precisamos realizar. Ele é o amor, né, que como muitos poetas chamam, o amor não amado, mas que amou a ponto de se sacrificar. Não só na chegada, quando se faz pequeno, na humildade da manjedoura, quanto no madeiro da cruz, e onde ele deixa para nós o mais belo ensinamento. Né? O primeiro, onde ele irmana todos nós, quando lembra que Maria, eis aí o teu filho, homem, né, filho, eis aí a tua mãe, quando ele também eleva o pensamento ao Pai e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda, 2000 anos depois, muitas vezes, não sabemos o que estamos fazendo, porque se soubéssemos, não erraríamos mais. Então, que nós possamos, né, seguir com ele, como ele diz, naquele pedaço que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Sede, aprendei comigo, né? Sou manso e humilde de coração.
que possamos aprender com ele essa humildade, para que um dia possamos adentrar no reino, recebendo todo o amor e sentindo todo o amor que ele é capaz de nos doar. Graças a Deus. Gui, desculpa os 4 minutos aí. Está ótimo, foi muito bom. Eu vou combinar aqui com o pessoal e a gente vai fazer a prece só para encerrar essa apresentação da Cris, mas que ela vai estar aqui aberta para vocês conversarem com ela depois, tá? Fazer perguntas e tudo mais. E aí a gente abre, então, para todo mundo. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, mentalizando essa imagem preciosa em que ele estende suas mãos para nós, sabendo que ele assim se encontra, assistindo a toda a humanidade, mesmo nesses momentos aparentes de transformações na Terra, em função da transição que estamos vivendo para um mundo melhor. Confiamos em Ti, Senhor, e temos a certeza de que estamos em mãos divinas, acolhendo a necessidade de todos aqueles que se encontram encarnados ou desencarnados, e que vamos trabalhar, Senhor, com alegria, a fim de auxiliar para que essa transição ocorra de forma a mais suave possível. Que a Tua divina luz e misericórdia envolva toda a humanidade agora e sempre. Que assim seja, Senhor.